Boa tarde. Antes de isso, painel, gostaria de cumprimentar os organizadores do evento não apenas pela felicidade na escolha dos temas, mas, sobretudo, na qualidade dos palestrantes. Então, eu parabenizo aqui o nosso presidente, o doutor Afonso Bacilhão, espero que esse evento se repita, porque os temas são instigantes e não vão se encerrar, obviamente, em uma tarde, em um dia de evento. O tema do painel é novo, mas não envolve grande novidade, na medida em que a promoção do bem-estar e da igualdade são fundamentos da República Brasileira, que estão lá no artigo 3º, inciso 4º da Constituição de 88, e a igualdade de gênero também consta lá como garantia, no direito de garantia fundamental, no direito social, no artigo 5º e 7º, 30 da Constituição. E a promoção da igualdade não se dá apenas no campo interpessoal, das relações interpessoais materiais, mas também no processo. Parece que o protocolo para julgamento com perspectiva de gênero veio justamente para garantir a igualdade no processo. O protocolo foi criado a partir do grupo de estudos instituído pelo CNJ no início do ano de 2021, mas apenas agora, em março de 2023, com a resolução 492, o protocolo passou a ser obrigatório a todos os órgãos do Poder Judiciário. Daí a importância de trazer o tema para esse evento, onde se trata de saúde mental, de burnout, de assédio moral e sexual no trabalho, que atinge sobremaneira as pessoas do gênero feminino e também na produção da prova no processo judicial. Algumas pessoas podem pensar que se trata de ativismo judicial, de militância ou até mesmo de mimimi, mas não é nada disso. O protocolo, dentre outras medidas, ele instrumentaliza o princípio da aptidão para a prova, que já está lá positivado no artigo 373, parágrafo 1º do Código de 2015, do Código de Processo Civil de 2015. Então, não é nenhuma novidade. Isso a gente vê claramente quando se vê lá no protocolo, e aqui o protocolo tem mais de 100 páginas, mas eu vou citar um trechinho aqui que fala que na atuação judicial com perspectiva de gênero, é recomendável lembrar que a ocorrência da violência ou do assédio normalmente se dá de forma clandestina, que pode ensejar uma readequação na distribuição do ônus probatório, bem como a consideração do depoimento pessoal da vítima e da relevância de provas indiciária e indireta. Muito bem, é claro que o protocolo não se aplica a todo e qualquer processo envolvendo o gênero feminino, mas sim quando o gênero possa se constituir um fator de desequilíbrio entre as partes envolvidas no processo. Bem, mas como eu vim aqui mais para ouvir e aprender do que para falar, eu vou passar a palavra às nossas convidadas, desde logo agradecendo a gentileza de aceitar o nosso convite, doutora Aline Paixão de Carvalho, que é advogada e mediadora, e a doutora Samanta Mello, que é juíza do trabalho. Doutora, muito obrigada, a senhora tem a palavra. Obrigada, boa tarde a todos e a todas. Aceitei todas as minhas memórias e evidências. Eu vou procurar aqui de maneira objetiva, para fazer algumas perguntas essa noite, visando assim, esclarecer algumas confusões, algumas críticas ao meu ver colocadas a respeito do protocolo e de sua aplicação, né? Então, a primeira pergunta que eu vou fazer diz respeito ao gênero, né? Então, todos os críticos, todos estão ouvindo? Todos os críticos do protocolo, eu entendo que eles fazem uma confusão a partir de premissas e definições assim, que são equivocadas. Então, eu queria que
Vossa Excelência esclarecesse o que é gênero para a gente iniciar. Gênero não é um conceito novo, embora seja um assunto que esteja mais em debate atualmente. A primeira definição a respeito de gênero ela vem no final da década de 60, na área da saúde, em que o médico observou que o sexo biológico, essa definição binária de homem e mulher, não correspondia à identificação social. E isso toma força nos anos 70, 80, 90, até o momento atual, no sentido de se entender o gênero como uma identificação da pessoa no meio social, que não necessariamente corresponde ao sexo, né, de nascimento, sexo biológico. Essa temática de gênero, ela ganha muita força no cenário atual, porque a gente passa a ter disseminação de conhecimento, né? Nessa era de informatização e de velocidade da informação, a gente consegue ter acesso, mas na verdade são questões que sempre existiram. Elas vêm sendo desenvolvidas ao longo do tempo, mas são questões que sempre existiram e não eram identificadas, na verdade. Como se aplica no caso concreto esse protocolo? O protocolo, ele, na minha visão, é extremamente... Eu vou dar 2 exemplos. Eu julguei recentemente 2 processos utilizando o protocolo de julgamento sob perspectiva de gênero. No primeiro processo, uma trabalhadora, mulher, negra, foi dispensada, ela era operadora de telemarketing, porque ela estava com câncer. Então, durante esse tratamento de câncer, a gente não precisa ter vivenciado um câncer, algumas pessoas já vivenciaram, mas a gente não precisa vivenciar um câncer para saber que uma pessoa perde a saúde enquanto está fazendo um tratamento de quimioterapia, de radioterapia, e essa trabalhadora, no meio desse tratamento, é dispensada. E aí, a empresa, qual é o argumento empresarial? Eu dispensei com perda de produtividade. Mas já era esperado que ela perdesse a produtividade, justamente porque ela estava tratando um câncer. Né? Não podia se esperar outra coisa. Mas ainda assim, não veio a comprovação de que, de fato, teve uma análise da produtividade. Ela simplesmente foi dispensada por motivo discriminatório. E aí, na petição judicial, a trabalhadora buscava a reintegração, buscava a indenização. Um dos argumentos era, inclusive, o entendimento simulado do TST, no sentido de que isso é uma doença que causa estigma. Feita a colheita da prova, quando isso vem para julgamento, como você julga isso com perspectiva de gênero? Primeiro, o juiz precisa ter consciência da realidade social, né? A gente precisa entender que existe uma disparidade, que existe... isso são estatísticas, né? Que mulheres ganham menos, que mulheres ocupam menos cargos de gestão, que mulheres são mais assediadas, inclusive do ponto de vista sexual. Quando você tem esse conhecimento, fica mais fácil de aplicar o protocolo. E aí, quando você vai fazer, por exemplo, a dosimetria, né, de valoração, na minha visão como magistrada, é muito mais grave a dispensa de uma trabalhadora mulher, negra, em tratamento de um câncer, do que uma outra dispensa. Claro, toda dispensa discriminatória é uma dispensa discriminatória, mas vejam, quando você analisa o caso concreto, você vai sopesar valores para entender, né, como chegar, porque o princípio da investidura fática do juiz, eu preciso me colocar no lugar daquela pessoa para entender o que aquilo violou, né? Uma trabalhadora, mulher, negra, que a gente sabe que mulheres negras, se a gente comparar com o que se ganha, né? Isso é estatística em relação ao homem branco, mulher negra está aqui, homem branco está aqui, né? É muito, assim, é o final da cadeia e o começo da cadeia. Então, você consegue aplicar um protocolo. Eu tive um outro julgamento. Isso tudo assim, na verdade, quando a gente se dispõe a olhar, né, esse recorte de gênero, quase tudo é gênero. Quase tudo é gênero. Uma outra demanda na semana seguinte. Uma trabalhadora, também mulher, também negra, foi dispensada por acusação falsa de furto. E aí, como que eu conduzi, já tendo lido todo o protocolo, né, a audiência de instrução, eu não possibilitei que nenhuma pergunta discriminatória fosse feita. Porque, veja, né, numa das palestras que eu assisti aqui, perguntaram que advogava, muita gente advogava aqui, né? Quem nunca se
deparou numa audiência com a permissão de uma pergunta discriminatória. E na Justiça do Trabalho, as perguntas não são feitas diretamente. Então, cabe ao juiz, à juíza, quem estiver conduzindo essa audiência, não permitir que uma pergunta discriminatória seja feita. Então, todas as perguntas no sentido de você tem antecedentes criminais? Não vou fazer essa pergunta. De quem que é o ônus de provar a justa causa? Ela foi dispensada por justa causa sob a alegação de furto. Não é do empregador? Então, pouco importa se ela tem ou não tem antecedentes criminais. O empregador tem que demonstrar que aconteceu um furto e que, por conta disso, e no fim das contas, quando você utiliza, eu utilizei um caso que não era um caso nem assim, é muito mais fácil a gente visualizar isso numa audiência, que eu também já produzi, mas antes do protocolo. A audiência envolvendo assédio sexual e o empregador foi fazendo perguntas do tipo: mas você dava risada depois que... Porque era um assédio vertical, né? Era uma chefia masculina e uma trabalhadora do sexo feminino. Mas quando ele fazia essa proposta, você recusava de forma veemente? Não vou fazer essa pergunta. Algumas pessoas tiveram a oportunidade de assistir, isso virou inclusive a proposta de lei da Mariana Ferrer, eu sempre confundo o sobrenome. Você não pode permitir, quando você estuda o protocolo de gênero, você não pode permitir que dentro de um ambiente público, dentro do Poder Judiciário, uma pergunta dessa seja feita. Então, como que você aplica esse protocolo? Primeiro, eu preciso conhecer, eu preciso entender que mulheres sofrem na prática, e é isso que o protocolo do CNJ faz. Logo na introdução, ele fala: esse protocolo é fruto do amadurecimento institucional do Poder Judiciário. Ou seja, a discriminação em relação ao gênero, ela acontece. Não é vitimismo. Não adianta dizer, mas a Constituição garante. A Constituição garante, mas não significa. A Constituição também diz que o salário mínimo vai ser suficiente para lazer, saúde, educação, moradia. E um salário mínimo de 1.300 e qualquer coisa, a gente sabe que não é suficiente. Então, assim, é papel da Constituição garantir, sem dúvida. Agora, dizer que isso na prática acontece, então a gente precisa primeiro reconhecer, E eu acho que esse é o grande avanço do protocolo. O CNJ vem e diz: isso é fruto do amadurecimento institucional. Nós, judiciários, enquanto Poder Judiciário, a gente entende que existe uma discriminação do ponto de vista cultural, do ponto de vista social, do ponto de vista econômico em relação às mulheres. E aí fica mais fácil aplicar o protocolo. Quais os temas mais recorrentes e também se é possível aplicar esse protocolo para outros grupos que sofrem discriminação também, por analogia? Temas mais recorrentes, o que eu costumo ver, assim, eu advoguei 8 anos, e eu sou juiz há 7 anos, então eu tenho mais tempo até de advocacia do que de magistratura. E eu vejo essa problemática desde quando eu advogava até os dias atuais. Todos os temas relacionados à maternidade. Se a gente olhar a estatística, quase 60% das mulheres perdem o emprego 5 meses após o parto. Por quê? Porque é o período em que acaba a garantia provisória de emprego. Está prevista lá no ABCD. Então, passou esse período de garantia provisória, quase 60%, são dados recentes, inclusive, das mulheres perdem o emprego. E não perdem por outro motivo que não a própria maternidade. Então, é muito comum o judiciário se deparar com dispensa discriminatória de gestante. Eu já presidi algumas audiências em que qualquer pessoa, eu já pari, Quem aqui já pariu ou já vivenciou alguém grávida perto de si sabe que você tem um protocolo do próprio SUS em que você tem uma consulta mensal, Você tem uma consulta, você tem a necessidade de um exame, mais para frente, no último mês de gestação, isso é protocolo médico. O acompanhamento é semanal. No último mês, a partir das 38 semanas, porque um bebê pode nascer até 42, o acompanhamento é semanal. E eu já presidi audiências de pessoas instruídas, não são pessoas que não têm nenhum conhecimento, pessoas instruídas. Mas não dá para trabalhar com essa pessoa porque ela chega no médico todo mês. Mas a pessoa tem uma grávida, A pessoa estava grávida. Como que ela não ia no médico todo mês?
meu amor. Como, querido? E o exame de sangue são causas extremamente recorrentes. Não tem mês que eu não passe no judiciário sem enfrentar esse tipo de demanda, que é fruto de uma sociedade patriarcal, que o CNJ reconhece no documento, de uma sociedade estruturalmente machista. Tem até uma fala, que não é tão recente, mas se jogar no Google acha fácil, da ministra Carmen Lúcia, falando quantas vezes elas são interrompidas no STF, porque são 2 mulheres, né, 9 homens, e ela, em dado momento, ela diz, ministra Rosa, a gente não consegue falar. Eu passo, e essas questões relacionadas ao gênero, elas saem dessa questão só da reclamante. O que eu mais faço nas minhas semanas é pedir para advogados homens deixarem os colegas falarem. É frequente. A colega está falando e o sujeito está atrapalhando. Eu falo, deixa ela concluir. Então, eu acho que o mais recorrente seriam as causas ligadas à maternidade. Em segundo lugar, os assédios. Assédio de ordem moral, assédio de ordem sexual. Eu acho que é o que com mais frequência se vê e o que eu acho que com mais... Hoje até se fala, falando sobre assédio sexual, em não revitimização, né? Dependendo do que está dentro de um processo, você não pode permitir a oitiva da vítima outra vez, porque é reviver toda a violência. Então, posso indeferir o depoimento pessoal? Posso e vou. Se o tribunal vai adotar outro caminho, papel dele, né? Se o tribunal baixar e mandar ao vivo, eu vou, minha obrigação, né? Mas eu, por minha conta, dependendo do que está na petição inicial, não vou permitir que aquela pessoa reviva a violência. A versão está ali. E eu vou permitir o contraditório, vou permitir a produção de prova, desde que de forma respeitosa, porque às vezes a testemunha vem para provar nesses processos que a pessoa já saiu com outras pessoas da empresa. Né? Como se, não vou fazer. Né? Esse é o olhar que o protocolo, um dos primeiros passos que está ali no guia do protocolo é aproximação do processo. E aproximação real com o processo. Né? Ontem eu fiz uma pauta de 18 processos. Não tinha nada fora da curva, mas se tiver alguma coisa fora da curva, você tem que parar e olhar com cautela aquilo. Você não pode, no mesmo... Né? Verba rescisória, vamos lá, né? É papel. Né? Pedido de férias não gozadas, vamos lá. Assédio sexual por violência. Não pode ser assim, né? Eu tenho que tocar de outra forma. Eu tenho que não permitir a revitimização. Eu tenho que não permitir a discriminação nas perguntas. Né? Não tem muito tempo. Vocês não viram? Eu sou muito fofoqueira, né? Eu leio várias coisas. Esse caso que estão julgando do Gugu, da herança do Gugu, do Augusto Liberato, o advogado perguntava para a viúva quantas relações sexuais eles mantinham. Jamais eu vou fazer uma pergunta dessa, vai sair contado. Porque desde quando a quantidade de sexo é indicativo de... Vai ter gente aqui que está casado no papel. Porque ninguém tem obrigação de transar, minha gente. Casado ou não casado. E o advogado fazia esse tipo de pergunta. Você não pode, dentro do Poder Judiciário, permitir que esse tipo de pergunta seja feita. Se eles transavam, quantas vezes eles transavam? E aí o advogado dela diz pra ele, mas você transa com a sua... Veja, a gente vai virando uma Marcel Smith na coisa, né? Porque aí quando eu permito que o sujeito pergunte se eles transam, aí o advogado dela vira para o advogado que fez essa pergunta e diz, mas você transa com a sua mulher? Daqui a pouco, né? A gente vai descendo o nível de uma maneira e não é raro isso acontecer. Isso acontece com frequência. Julgar com perspectiva de gênero é respeitar as diferenças que existem por conta da socialização dentro de uma sociedade machista patriarcal. Que o judiciário não deixa de ser, porque o judiciário é uma estrutura da sociedade.
Então, não posso sentar aqui, né, e fazer a Kátia cega. A gente sabe que em algumas audiências não se respeita, né, o gênero. Muitas audiências. É que eu estou sendo discreta. E deveria. Não se pode permitir que uma mulher seja novamente vitimizada dentro de uma estrutura de poder. É possível aplicar o protocolo para outros grupos igualmente discriminados? Existe uma visão de que não seria possível, que esse protocolo seria literal, mas na minha visão, sim. Eu penso, por exemplo, quando a gente fala em mulher, a gente fala em mulher cis, e a gente fala também em mulher trans, né? Não dá para excluir mulher trans desse conceito. Eu acho que é possível aplicar, por exemplo, para indígenas, que é uma população, né? Essa semana eu vi um anúncio num estado que tem muito indígena, né, Mato Grosso, em que se excluía o indígena do processo de seleção. Não faz sentido. Né? No estado que você tem muito indígena, você exclui o indígena do processo de seleção. Eu acho que a população LGBTQI, eu sempre erro, mas eu falo LGBTQIAP+. Eu acho que toda essa população é possível aplicar. É possível aplicar a discriminação, o etarismo, né? O etarismo também é possível. Eu acho que o protocolo serve para qualquer grupo que seja socialmente... Ele só não vai servir para homem branco hétero. Eu acho que, né? A gente sabe que tá a parte desse conceito, que é o que, quando a gente estuda, a gente sabe que é a classe que nem todo, mas também, né? É a classe que está figurando como aqui, faz o sistema girar da maneira patriarcal e da maneira machista que ele gira, inclusive, nos dias atuais. Doutora, agora os obstáculos da aplicação do protocolo. Primeiro é falta de conhecimento, né? Eu não tenho como aplicar uma coisa que eu não conheço. Então, eu preciso, né, baixar o documento, e isso vale para qualquer ator, né? Vale para a advocacia, vale para a magistratura, vale para todo mundo que lide, né, com essa matéria. Eu preciso conhecer, eu preciso baixar o protocolo. Você tem, às vezes a pessoa não consegue nem saber a diferenciação mulher cis e mulher trans. Se eu não consigo diferenciar isso, eu preciso estudar isso para poder, né, avançar. Conhecimento, eu acho que é o primeiro, e nisso o protocolo é excepcional, porque ele é um protocolo fruto de muito estudo, é um protocolo que ouviu muita gente de outros ramos, inclusive, para que se elaborasse o documento. Ele traz conceitos, né, a primeira parte do protocolo, depois ele passa a trabalhar justiça por justiça, justiça criminal, justiça dual, justiça do trabalho, mas o começo dele, ele trabalha toda essa parte de conceito. E o segundo ponto, e que talvez seja o maior obstáculo, é o preconceito. Né? Os processos são julgados por pessoas. Né? Enquanto pessoas, nós somos falhos. Então, eu, por exemplo, eu tenho comigo mesma um compromisso porque é uma construção diária, né? Eu fui criada dentro dessa estrutura, né? Eu tenho uma filha de 4 anos e esses dias eu perguntei, veja, eu não crio assim, mas esses dias eu perguntei se ela queria fazer futebol e ela falou que não, era coisa de menino. De onde veio isso? Porque não é uma criação que eu dou, não é uma criação que o pai dá. Como que uma criatura de 4 anos me diz que não vai fazer futebol porque é coisa de menino? Porque a estrutura diz isso para ela. Porque certamente na escola, no parque, na praça, alguém disse isso para ela e ela aceitou como, né? E aí você tem todo um trabalho de dizer que ela pode jogar futebol, né? Então, assim, eu tenho esse compromisso de me libertar, na medida do possível, de todos os meus preconceitos. E sendo mulher, para mim, que vivo essa discriminação, eu já fui reclamante na Justiça do Trabalho. Eu já fui assediada enquanto estagiária. Eu fui reclamante na Justiça do Trabalho. Tem um processo que eu ganhei.
Foi revertido no TLT, na primeira instância eu perdi. Então, eu vivi tudo isso, né? Eu já atendi advogado que me perguntou quando o titular está na vara. E aí eu falei, não vai estar, meu amor, porque está no tribunal. Sou eu ou sou eu? O que você quer? Acontece. Acontece. O sujeito não quer despachar pela justiça mulher. Então, para mim, talvez seja um pouco mais fácil, porque eu vivencio no meu dia a dia, enquanto... E olha, eu sou uma pessoa extremamente privilegiada, né? Eu sou uma mulher branca, eu sou uma mulher que tem renda, né? Eu não estou nem falando de mulheres pretas da periferia, né? Que ficam dentro de um ônibus 2h30 para chegar no trabalho e ganhar R$1.350. Eu não estou nem falando dessa mulher, eu consigo vivenciar essa estrutura de assédio dentro da minha posição extremamente privilegiada, de alguém que pode organizar a pauta e estar aqui no dia de hoje. Que mulheres, né, que podem fazer isso. Mas eu acho que o maior obstáculo é, de fato, os preconceitos dos julgadores e também de quem maneja, né? Se o advogado que vai entrar com uma demanda, por exemplo, ele não entende essa questão do gênero, ele não vai fazer uma defesa da cliente dele nesse aspecto, porque ele não entende. Se o advogado ou a advogada que está fazendo a defesa de um processo desse não entende, você vai ver aquele tipo de contestação odiosa, né? Trata-se de uma aventura jurídica da mais baixa. Você fala, cara, pelo amor de Deus, quase que da notícia o médico cai. Então, assim, eu acho que é o maior obstáculo, é o que a gente traz pré-concebido, né, por sermos socializados dentro de uma estrutura que é machista, que é patriarcal e que me faz ter que explicar para uma criatura de 4 anos que ela pode jogar futebol, sendo que eu nunca disse o contrário, né, porque já a sociedade vem dizendo para ela, desde então, com 4 anos, que há atividades que são de meninas e atividades que são de meninos, né? Acho que eu já falei muito, né? Estou até olhando aqui, ó. Falta 2 minutos. São 2 minutos, eu vou perguntar a última. O que precisa, da sua visão, para a gente ter um poder judiciário menos machista? O que a gente pode fazer? Conhecimento. Muito conhecimento. Empatia, né? Com o próximo, que empatia não seja dica de ouro de manual, né? Que a gente vivencia a empatia lá no comecinho da coisa, sabe? Lá na vara, ali, ó. É ali que a gente tem que começar com todo esse sistema de entender que a obrigação... Eu vejo muito que a minha obrigação enquanto servidora é servir, né? É servir, é isso que eu tenho que fazer, entregar um serviço público decente. Eu acho que faz muita diferença para que a gente tenha um poder judiciário menos machista. Obrigada, doutora. Agora eu vou passar a palavra para o doutor Heitor para que finalize o painel. Bem, muito obrigado, parabéns, doutora Aline, pela pertinência dos questionamentos e a doutora Samanta pela clareza e profundidade das respostas. Eu vou aqui sair um pouquinho do protocolo, vou levar bronca aqui por muito tempo, mas vou fazer 2 perguntas a doutora Samanta. Primeiro, o advogado deve pedir a aplicação do protocolo já desde a petição inicial e como garantir que o juiz vai aplicar o protocolo ou aplicou o protocolo. O juiz deverá fundamentar isso na decisão. Eu acho que pedir sempre, né? Se a gente é advogado, a gente pede. Vamos pedir. Até para chamar atenção, porque, como eu disse, ontem eu fiz 18 audiências. Se eu abro o processo para começar a leitura e vem... Se eu fosse advogada, era a primeira coisa que... Da aplicação do protocolo de gênero do CNJ, recomendação, nananana. Porque aí o sujeito vai ler e vai falar, peraí, tem alguma coisa... Também não dá, eu acho que não dá para pedir. Você está pedindo verba rescisória
Por favor, né? Tá pago, não tá pago. Eu preciso selecionar, isso não pode cair no... Todo ficar lá no modelão e quando você abre para fazer inicial, não. Eu acho que quando o caso exige, né, nessas temáticas de maternidade, de assédios, né, como se falou aqui, de doença, né, desenvolvida dentro do ambiente de trabalho por ambiente hostil, né, eu penso que sim, que tem que ser pedido. E agora, garantir que o juiz vai aplicar, não vai garantir, né? A verdade é essa, não vai garantir. Mas eu acho que é um fundamento, inclusive, para que se, por exemplo, vem uma indenização, você vai discutir o valor dessa indenização. Por exemplo, se você está pedindo desde o começo né, que se olhe para o gênero, para a discriminação de gênero que envolve aquela temática, é inclusive um argumento de recurso ordinário para ir lá para o TRT e sustentar isso. Agora, garantia não tem, mas eu pediria em letras delimitadas, grufadas, em itálico, só não põe cor, que é ruim de ler. Muito obrigado, doutora Samanta. Nós vamos então encerrar esse painel. Vou fazer a entrega dos certificados. E sugerir ao nosso presidente, doutor Afonso, que realize um evento só para tratar desse protocolo, que eu acho que demanda ter mais estudantes muito importante. Obrigado a todos e todas que nos acompanharam. Obrigada. Nessa Obrigada pelo convite.